Olá! Hoje a gente vai falar do módulo bancário do Horus, a tela de fechamento de lançamentos. Essa tela ela vai finalizar, dentro ali do sistema, a conciliação financeira, indicando ali para o software que você realmente deu um ok para aquele período de movimentação dos lançamentos que você fez, tanto manuais, lá de lançamentos feitos diretamente no módulo bancário, quanto dos lançamentos de pagamentos e recebimentos já tratados pelas telas de baixa do sistema e também importação de arquivos financeiros. Então vamos lá conhecer o que a gente tem, de visualização e como que a gente utiliza o aplicativo de fechamento bancário dentro do Horus. Nós vamos conhecer hoje o módulo bancário do Horus, que ele está disponível tanto na versão Enterprise quanto na versão Standard do sistema. Esse módulo ele permite que você faça um controle, um espelhamento da sua movimentação, do seu fluxo da conta corrente que você administra lá na sua instituição financeira. Dentro do contas a receber e do contas a pagar, a gente já visualizou que a gente pode administrar todos os lançamentos que a gente tem necessidade de tanto controlar o recebimento, a entrada, quanto os pagamentos, as saídas para os diversos fornecedores e clientes que a gente administra ali na ferramenta. Então a gente tem a possibilidade de controlar pagamentos de serviço, aluguel, tudo isso dentro do contas a pagar, e todas as formas de receita a gente administra nos lançamentos manuais, fora o faturamento de vendas, que já são ali acumulados automaticamente quando você fatura dentro do sistema. Então essa gestão do bancário, ela permite inclusive que você faça os lançamentos manuais das tarifas, um seguro que você tem dentro do banco, todo aquele movimento, aquele espelhamento que vem registrado no seu extrato de conciliação, você consegue fazer esses lançamentos manuais que a gente fala aqui na conta corrente, as transferências entre contas, onde você movimenta os valores entre as contas e bancos que você administra, e a conciliação, o fechamento bancário é a conciliação desses valores, é quando você fecha dentro do sistema o seu movimento, o seu extrato, e você consegue inclusive gerar resultados para integrar com o software contábil, fazer a conciliação desses valores para que a contabilidade já monta o seu resultado lá, o seu balanço e balancete de uma forma até mais ágil. Então vamos visualizar aqui que a gente pode cadastrar as informações de banco, agência e conta, carteira e conta bancária para a gente vincular lá nos lançamentos na hora de baixar os pagamentos e recebimentos do contas a pagar e receber, e tudo isso, esse movimento que fica registrado, os lançamentos manuais que a gente faz aqui dentro do bancário, eles ficam aqui na telinha de fechamento bancário, que é onde a gente vai visualizar. Eu fiz já aqui a busca da empresa, filial, o tipo de usuário, o fechamento que confirmou aquele pagamento, a situação de entrada lá do contas a receber, os tipos de lançamento, se eu quero olhar um tipo de lançamento específico que eu vinculei lá no pagamento, ou no lançamento, ou no meu lançamento manual, a forma de pagamento específica, se eu trabalho com custódia de cheque, olhando um cheque específico, e eu listei aqui de um determinado banco, de todas as agências e 2 contas em operação, mas eu posso olhar, fazer um filtro geralzão aqui de tudo que eu quero visualizar. Eu fiz um período anterior porque eu tenho um lançamento sem fechar aqui dentro do software, então eu busquei um período anterior e ele listou aqui no grid tudo que eu tenho em relação a esse período sem fechar, sem conciliar dentro do sistema. Os pagamentos já foram baixados, tanto lá na tela de baixa, na recepção de arquivos automáticos de retorno do contas a receber. Então eles estão aguardando essa finalização aqui na tela de fechamento bancário. Eu tenho um relatório de impressão dos lançamentos que estão listados aqui no grid. Esse botão aqui é o que você vai dar o comando para fechar esses títulos, que a partir do momento que você fecha, eles compõem lá a conciliação e saem daqui do aplicativo de fechamento bancário, porque ele já está integrado no seu movimento bancário. Quando você precisa reabrir um lançamento ou um período de fechamento que você já fechou dentro aqui do fechamento, você usa o botãozinho de estornar o lançamento. Então eu listei aqui 2 contas. Aqui em cima do grid eu tenho 2 linhas que são os saldos anteriores e o meu saldo atual, somando as 2 contas que eu pedi para listar aqui no grid. Então eu tenho da conta 1 e da conta 2, na verdade os dois da conta 2, não tenho o saldo inicial da conta 1. E aí eu tenho aqui a opção
de visualizar se esse tipo de lançamento é de cliente ou de fornecedor, o número de controle desse lançamento, se ele é um crédito ou um débito, se ele vai somar ou diminuir no saldo total da minha conta. Então eu tenho aqui um valor de saldo anterior de 2.354, créditos referente ao período, que foram aqueles lançamentos que você vinculou créditos ou débitos lá no acompanhamento, lá na conta do cliente ou do fornecedor, somando um total. Então eu tenho aqui o total da conta, o saldo anterior, mais esse lançamento, e a cada movimento, seja de crédito ou de débito, ele vai juntando aqui, fazendo uma continha matemática de mais ou de menos. O saldo total da conta é o saldo anterior mais a movimentação do período. O saldo geral é a soma de todas as contas que você pediu para listar aqui no seu grid. Então eu tenho todo esse movimento visualizado aqui, crédito, débito, o que foi relacionado, se foi pago, se foi pagamento, se foi de cliente. Então eu tenho toda essa estrutura de movimentação. O relatório de impressão, ele vai quebrar aqui pra gente por conta, pra gente poder fazer essa vinculação aí, fazer o tiquezinho, e vai somando também o saldo geral, de acordo com o que a gente olha ali na tela de visualização. Então vamos voltar lá para a tela principal. Então tenho aqui o movimento, eu fiz a análise, tá tudo ok, os meus saldos estão batendo, todos os lançamentos do período estão aqui. Eu posso vir então e fazer o meu fechamento desse período. O sistema me pergunta: deseja realmente fechar os lançamentos listados na tela? Sim, quero fechar todos os lançamentos. Então ele está correndo o grid, marcando ali esses lançamentos que eles estão passando para fechado lá e compondo já a minha conciliação. Então concluiu, fechei todos os lançamentos que eu tinha dentro do período e a tela ficou limpinha. Não tenho mais lançamentos em aberto dentro desse período aqui de database que eu pedi para visualizar. Então ele atualizou aqui, né, o grid, ficou somente os saldos anteriores e o saldo atual de fechamento dessas duas contas que estão listadas aqui para visualização. Então, os lançamentos que são pertinentes a esse período, eles foram fechados aqui dentro do software. O botãozinho Estornar, ele mostra aqui pra gente todos os lançamentos que foram fechados de acordo com esse período que a gente filtrou aqui em cima, que é o de database, e eu tenho a opção de ou estornar tudo o lançamento, todos os lançamentos listados aqui no grid, ou se eu clicar com o botão direito aqui do mouse em cima do lançamento em questão, por exemplo, eu tenho todo esse movimento que ele tá ok, isso daqui tá certo. Apenas esse lançamento aqui que eu listei é que está em desacordo, eu preciso dar manutenção. Ele foi baixado pela conta errada, ou eu visualizei agora que eu não tinha que ter integrado na minha conciliação, eu quero estornar apenas esse lançamento. Então eu venho aqui e estorno apenas o lançamento em questão. Aí ele pergunta se eu quero realmente estornar no lançamento selecionado. Sim. Então esse lançamento, a partir do momento que eu voltar lá para a tela principal, lançamento estornado com sucesso, então ele vai atualizar aqui o grid pra gente. E aí o lançamento volta a ser mostrado aqui, disponível para fazer o fechamento novamente, depois que eu der a manutenção necessária para essa interação desse lançamento. Então o fechamento bancário, ele vai te proporcionar gerar esse resultado para conciliação, para que você manipule, né, e você popule ali, na verdade, o seu relatório de fechamento bancário, o relatório administrativo bancário, compondo assim a sua conciliação financeira, o seu extrato, o seu espelhamento lá dentro da gestão contábil desses lançamentos. Então, no aplicativo de fechamento, a gente vai conciliar todos os lançamentos financeiros, integrando o extrato de movimentação bancária, relatório de fechamento bancário, e visualizando ali, podendo gerar, inclusive, a integração com a contabilidade desses lançamentos importados diretamente para o módulo bancário. Fique ligado, inscreva-se no nosso canal para não perder as notificações das próximas videoaulas, curta a nossa página no Facebook e Instagram e até mais!